Boa noite. Boa noite, Ju. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Super Oh, bem. Que bom. oi, oi. Foi, foi difícil, mas deu Instagram, certo. Instagram tá louco, complicado, Instagram. Mas estou vendo, Sônia, estou te vendo, estou ouvindo vocês também. Que bom. Boa Vamos, noite, Sônia, boa noite, Julie. boa noite. Vamos esperar só mais um pouquinho. Todo mundo que estava aqui já está entrando. Eu tive que fechar, né, e abrir. Mas uma alegria imensa estarmos juntas aqui para falar do nosso amado Sandro e lutarmos juntas para que trazer mais consciência, né, para as pessoas de como é importante tudo isso que está acontecendo, esse ato, né, de buscar liberdade para um animal que foi explorado por tanto tempo. Eu trabalho hoje, vou reunir, né, informações para as pessoas também poderem entender a importância e o valor de uma vida como a do Sandro, ou o quanto a gente está devendo a ele, né, pelo tanto que foi feito e pelo tanto de privação, né, que esses 53 anos representaram para uma pessoa da espécie elefante, né? Vamos trabalhar Sim, nisso. sim. Então, primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho para as pessoas, que tem gente aqui que já está acompanhando o caso, mas tem pessoas que também não, ou que vão assistir o vídeo depois, né, que não estão muito por dentro. Então, vou dar uma geral, assim, sobre a situação do Sandro e seguimos, então, com a live. Então, Sandro, ele foi roubado, né, sequestrado seu habitat natural, a Ásia, bebê, um elefante bebê ainda, com menos de um ano, e foi levado para a Holanda para ser treinado por um treinador de elefantes para trabalhar no circo. Depois disso, ele foi vendido para um circo no Brasil, enquanto ele foi explorado por 10 anos. Né? Isso quer dizer torturado, porque um animal que é treinado para trabalhar no circo é um animal que passa por muitos traumas, muita violência, para ele obedecer ao ser humano. Então, assim, foi um trauma gigantesco. Depois de 10 anos de tortura, ele foi para o zoológico de Sorocaba, onde ficou 43 anos. Nesses 43 anos, uma boa parte da vida dele, ele teve uma companheira chamada Raíssa, que veio do circo do Beto Carreiro, né? Em 2020 ela faleceu com 60 anos. Depois disso, o Sandro ficou completamente sozinho, num lugar completamente inóspito. A casa que ele vive, né, o lugar coberto, parece um calabouço, é uma coisa horrorosa, com infiltração, é um lugar extremamente apertado, que para ele passar pela porta, ele nem cabe o corpo dele, ele se machuca, o teto é extremamente baixo, bate a cabeça dele, sabe? Assim, é uma coisa muito cruel. O quintal, que parece um quintal de uma casa, aquele ambiente que ele mora ali, né, por 43 anos, tem rua do lado, prédios, ou seja, barulho pra caramba de cidade, as pessoas ficam ali gritando, querendo ver o elefante, ele não tem sossego. O terreno todo é cercado por cerca elétrica, ou seja, quantas vezes ele já não levou choque ali para não passar, né, do lugar que ele foi confinado. Ele passa 14 horas, de noite até a outra manhã, 14 horas preso dentro desse calabouço. E durante o dia, às vezes que a gente foi lá, pudemos observar que ele passa muito tempo também dentro desse calabouço, né? Durante o dia, porque é muito sol, não tem uma árvore, não tem sombra, é muito barulho, é um lugar tenebroso, sabe? Então, assim, ele fica lá dentro. Assim, isso não é vida para nenhum ser vivo, nenhuma criatura, ainda mais para um elefante que é uma criatura tão grande, um ser tão gigante que percorre quilômetros e quilômetros por dia. Então, esse ano ele ganhou na justiça o direito de ir para o Santuário de Elefantes Brasil, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.
E o prefeito de Sorocaba, ele não está querendo liberar o Sandro, ele agora entrou com a segunda instância, porque ele quer lucrar, né? Ele quer dinheiro. Então, assim, a gente está fazendo esse movimento para dar um mínimo de dignidade, um final de vida digna para esse animal que já ganhou na justiça o seu direito à liberdade. Então, eu peço agora, eu estou aqui com a Cris Cordovil, que eu acabei não apresentando, né? Que é um prazer, uma grande parceira de luta na causa animal, é diretora do Teatro Vedas, e eu vou passar a palavra para você, Cris, para você apresentar a Sônia, por favor. Muito bom estar aqui com vocês, Sônia. Agradeço muito a sua presença sempre, né? Um aprendizado para nós aqui na luta animalista, abolicionista. Bom, Sônia é doutora em filosofia moral e em teoria política pela Universidade de Konstanz, na Alemanha, em 1991, com pós-doutorado em bioética, ética animal pela Universidade Clássica de Lisboa, Portugal, 2001, 2002, atuou como professora, pesquisadora e orientadora no Departamento de Filosofia e no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC, 1979 a 2010, pensadora da ética e da filosofia política. Sônia pode ser denominada filósofa do direito, da educação, das ciências, da linguagem, eticista e uma pensadora política por excelência. Podemos chamá-la de filósofa ativista abolicionista, ecofeminista vegana abolicionista ou ecoanimalista abolicionista vegana. Sônia é pioneira na reflexão sobre ética animal e ambiental no Brasil, onde introduziu os estudos filosóficos em ética animal em 1993. E toda a produção estrangeira e o debate secular sobre o status moral dos animais não humanos. É autora das obras Por uma Questão de Princípios, 2003, Ética e Experimentação Animal, 2007, Galactolatria Mal de Leite, 2012, Acertos Abolicionistas, A Vez dos Animais, 2014, Carnelatria, 2018, e a sua obra mais recente, Animais na Trama Abolicionista, Nós Supremacistas, que ela lançou agora em 2024, sendo o primeiro livro de teoria política animalista lançado no Brasil. E essa é uma edição comemorativa aos seus 32 anos de ativismo em defesa dos animais. Bom, dito isso, agradecendo, Sônia, né, está colaborando com essa temática sobre o Sandro e sobre a questão do zoológico, né? Então, passo a palavra para a Julie para levantar a primeira questão. Obrigada, Cris. Muito obrigada, Sônia. Você mais uma vez junta com a gente, né? A gente aqui nessa luta. E eu queria acrescentar, né, a minha introdução sobre o Sandro, que desde 2013 ele não faz nenhum exame. Sim, o zoológico não trata ele com o mínimo de dignidade, nem exame de sangue ele faz. Então ele está com artrose severa, que saiu nos laudos, né, que a justiça pediu, foram apresentados, e depressão, ele não está bem de saúde, ou seja, se ele continuar ali naquele lugar, ele não vai aguentar. E a situação é muito, muito feia mesmo. Então, Sônia, a primeira questão, queria que você nos explicasse de que forma o zoológico fere a ética vista na perspectiva do animal. Muito bem. Então vamos começar por entender um pouquinho o que significa a palavra ética e fazer uma distinção com a palavra moral. No Brasil, geralmente, e em muitos textos mesmo em língua inglesa, é possível a gente ver o autor, a autora usando ética como sinônimo de moral. Mas eu prefiro a distinção que Peter Singer sempre fez desde as obras iniciais dele. Então vamos ver. A origem da palavra moral vem do latim, da palavra mores. Mores significa simplesmente
os costumes, a tradição aceita como a melhor forma de condução da vida pelos humanos. Então, quando falamos de moralidade, estamos falando simplesmente da tradição moral. Isso é a tradição que reúne todos os valores e, com base nessa reunião, a gente educa ou foi educado, né, para vivenciar, para respeitar, para reverenciar esse da vida pelos humanos. Então, quando falamos de moralidade, desligou? Que deu aqui uma replicação tardia da minha fala. Então, deixa eu continuar. Então, quando falamos de moralidade, estamos falando de tradição, tá? Quando falamos de ética, nós falamos do exercício filosófico de questionar a moralidade. Questiona a moralidade parte por parte, questiona os princípios que são ditos orientadores da tradição ou da moralidade humana. A ética, então, é sempre um exercício de refletir sobre os princípios morais. Quando falamos de ética animalista, nós estamos falando de uma reflexão que já foi feita, que vem sendo feita há centenas de anos por filósofos independentes, avulsos, que há muitos anos não tiveram aquela repercussão, aquela ressonância na sociedade, mas que já criticavam a moralidade humana, né, em relação aos animais das outras espécies. Então, quando fazemos uma ética animalista, nós estamos fazendo uma reflexão sobre os desdobramentos das nossas práticas tradicionais, naquilo que diz respeito a quanto essas práticas podem ser prejudiciais, danosas ou até letais para animais de outras espécies. Então, como é que fazemos isso? Investigando o desdobramento de todas as nossas tradições na área política, na artística, na cosmética, na dietética, na religiosa, o desdobramento de seguirmos as práticas tradicionais, mas o desdobramento não para os seres humanos exclusivamente, como a ética tradicional, a ética humanista prega, o desdobramento maléfico para os animais das outras espécies. Isso quer dizer que nós olhamos se um ato é bom ou não, se merece louvor ou reprovação, em função do quanto esse ato prejudica ou beneficia aqueles que são afetados por ele. Na ética animalista, é claro que os afetados pelos nossos atos são os animais das outras espécies. Fechado essa preliminar, então vamos lá. Quando nós aprisionamos, sequestramos, aprisionamos e mantemos em cárcere privado por décadas qualquer animal de qualquer espécie, nós violamos o ethos desse animal. Violado o ethos significa que o nosso ato não foi ético, né? Então, quando vamos tomar uma decisão que implica a vida ou o bem próprio de qualquer outro animal, nós precisamos refletir sobre qual valor esse ato está propagando. Porque muitas vezes, e no caso do Sandro, é óbvio, é evidente, o único valor que o aprisionamento dele em um zoológico está propagando é a tradição que diz que os animais são objetos, que os animais podem ser apropriados por nós, que a vida dele, que eles não têm mente, não têm emoções, não têm experiências existenciais significativas, e por fim que a vida deles pode ser ceifada, atrofiada, pode ser flagelada, a eles podemos infligir privações de todo tipo. Então o confinamento leva o animal a sofrer privações contínuas. E sempre que nós privamos um animal de alguma coisa que é dele, nós tiramos dele o propósito da vida que ele nasceu para viver.
Então, nós dizemos que animais e a vida dos outros animais não tem propósito. Nós temos propósitos e traduzimos isso. Temos interesses econômicos, interesses gastronômicos, interesses estéticos, interesses políticos e interesses religiosos a manter. E com isso nós objetificamos o animal, nos apropriamos dele, detemos ele em cárcere eterno, né, perpétuo, sem que ele tenha podido se defender de nós ou sem que ele tenha cometido qualquer coisa contra nós. Então, nesse sentido, aprisionar um animal em zoológico, em gaiola, ou em algemas, ou correntes, ou estábulos, ou cercados, seja o que for, sempre representa a violação do ethos do animal, porque ser animal significa nascer e, no ato do nascimento, sofrer a responsabilidade ou o desafio de ser livre, diferente de ser uma árvore que nasce assentada e ali permanece por toda a sua existência. Então, o que caracteriza a alma de um animal é a liberdade de ele poder se mover para se prover e prover os seus. E isso aí, um zoológico não vai fornecer, não vai propiciar um animal. Então, nesse sentido, nós violamos o ethos do animal e, com isso, também violamos a ética nossa ética, o nosso ethos também não fica em boa posição quando fazemos isso aos seres indefesos. Obrigada, Sônia, que linda a sua explicação. Agora eu peço para a Cris fazer a segunda pergunta. Acho que a Cris desligou o microfone dela quando estava dando eco. Então, Sônia, a questão das privações, né? Quando você priva um animal, confina ele, né? No caso, né, do zoológico. Quais são essas privações? Muito bem. Eu organizei aqui uma lista, quase um tratado, né? Do que é a vida de um elefante em seu ambiente natural, em seu ecossistema natural e em seu ecossistema social, familiar e emocional. E aí, então, eu vou passar essa parte, eu vou ler, porque ela é um pouco extensa, e porque falando assim de memória, eu posso deixar algum detalhe que é importante, é significativo, e eu gostaria que ficasse gravado aqui. Então, para fazer esse trabalho, eu fiz uso do livro do Carl Safina, principalmente, que é onde eu encontrei organizada a maior quantidade de informações que ele obteve visitando cientistas que estudam os animais, os elefantes, em 2 parques da África. São parques que juntam áreas do Quênia, ao sul do Quênia e ao norte da Tanzânia. Os parques não têm limite entre Quênia e Tanzânia, então os elefantes podem ir e vir livremente, sem fronteiras, porque já foi feito o projeto do parque para isso. Então são 2 parques, Quênia e Tanzânia, né? Em 2 áreas bem distantes até uma da outra. Então um é o Parque Amboseli e a outro parque é o Serengeti, ou Serengeti, se for para ler em português, tá? Então, com base nos elefantes, nas famílias de elefantes que circulam nesses 2 parques, e Safina é um escritor que visita todos os parques, santuários, para poder escrever o livro dele. Então, todas as informações que estão nos livros do Carl Safina são informações que ele obtém diretamente da fonte, com quem ele vive por semanas, e vai acompanhando as visitas dessas cientistas ao campo, aos parques, a observação dos elefantes, e enquanto isso vai trocando conversas com quem está lá há 40, 50 anos, tá? Eu até vou ler aqui, antes de começar a tratar disso, o nome de algumas cientistas. Então, quem fundou o estudo dos elefantes foi o Ian Douglas Hamilton. Ele é considerado o pai da etologia de elefante. Ele começou a estudar elefantes em 1965. Aí associou-se a ele uma orientanda de doutorado que chama Cynthia Moss. Cynthia está hoje com 95 anos,
E por 60 anos ela estudou os elefantes nesses 2 parques da África. Também faz parte da equipe de cientistas que estão lá há décadas vivendo com os elefantes, Vicky Fishlock, que doutorou-se em elefantes e os estuda no Parque Nacional Amboseli, no Quênia, na área, portanto, norte do parque, que é o sul do Quênia, né? Faz limite com o norte da Tanzânia. E também uma nativa, né, do Quênia, da etnia Maasai, não sei se pronuncia, são 2 As, Maasai. Katito Sayalel. Katito é uma cientista de elefantes que conhece uma manada de 1000 elefantes. E ela conhece todos. Só de ver, ela diz o nome, quando nasceram e quais os familiares que esse elefante ali, como indivíduo, perdeu e até a data em que aquele elefante foi perdendo a sua família e teve que ser adotada por outra, ou teve que vagar por um tempo até a outra família aceitá-lo. Então, esses são os cientistas com base nos quais eu arrebanhei esses dados aqui, que, por sua vez, foram traduzidos pelo Carl Safina, foram reunidos neste livro aqui, tá? Beyond Words. Isso significa além das palavras. E o subtítulo desse livro se chama O que os animais pensam e sentem. Então, agora aqui, essa reunião. As privações existenciais de um elefante sequestrado quando bebê e encarcerado por mais de 5 décadas são incontáveis. Organizei-as em 3 grupos: ambientais, sociais e parentais e emocionais. Na exposição eu não consigo manter isso separado, porque essas privações elas se interligam, elas se entrecruzam, né? Mas vou tentar, pelo menos inicialmente, manter distintas as privações. Ambientais, vejam, sem o ecossistema natural apropriado ao animal de cada espécie, e agora podemos pensar oceanos, florestas, campos, geleiras, cidades, o indivíduo tem sua alma atrofiada. É na interação com o ambiente natural próprio do animal que ele configura sua alma individualmente, entendendo-se por alma o conjunto de movimentos, de pensamentos, de decisões, de escolhas que engajam o animal em propósitos que são dele, que servem à sua existência, sem imposição de fazeres que só interessam a quem comanda e domina o animal, a quem o maneja. Por exemplo, num circo, não tem nada dentro de um circo que seja propósito de um elefante fazer. Um dos propósitos fundamentais da atividade diária de um elefante é seguir com sua família por, às vezes, até 65 quilômetros até alcançarem uma fonte de água. E aqui faço uma nota: a água é o elemento natural mais importante na vida de um elefante. A água em abundância, a água na qual ele possa entrar, a água limpa que ele possa aspirar e borrifar de volta para fazer a limpeza e a faxina do seu sistema respiratório, porque como ele fareja, vamos dizer assim, depois mais adiante eu vou tratar dessa prática, como ele fareja o solo, ele injeta muito pó, muita bactéria, muito micro-organismo, muita partícula no seu sistema respiratório. Então, ele ter abundância de água limpa para ele poder inalar e exalar, expirar essa água é fundamental. Abrindo aqui outra nota, o corpo de um elefante pode pesar até 3.000 quilos, 3 toneladas de uma fêmea adulta e até 6 toneladas, 6.000 quilos um macho adulto. 70% desse corpo é água. Então significa que se nós temos 4.200 litros de água no corpo de um macho adulto,
e podemos ter 2.000, né, 13, 7, 21, 2.100 litros de água no corpo de uma fêmea adulta. Então, água, 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 água. Água da chuva, água de quedas, de cascatas, para ele poder limpar bem o dorso, que ele nunca alcança direito, mesmo com os borrifos que ele faz das trombas. Água nas patas, para ele aliviar, né, o calor e o atrito que o dia inteirinho ele vai sofrer. Água no corpo, para ele poder brincar em grupo dentro dessa água. Então, tem muitas formatos de contenção da água que o elefante precisa. No dizer de Safina, as estradas traçadas pelos elefantes no coração da África, ou mesmo da Índia, têm relação direta com sua necessidade de água. Então, o que orienta o propósito de um elefante é viver garantindo que ele sabe onde a água está. E uma vez que ele sabe onde a água está, ele nunca esquece. Siga a rota de uma família de elefantes e chegará à água. Pode levar até 500 quilômetros, mas que chega, chega. Foi desse modo que os europeus e os africanos aprenderam as rotas e depois criaram cidades ao longo dessas rotas. Essas rotas sempre tiveram água numa ponta e água na outra. Quem por primeiro as pavimentou foram os elefantes. Por exemplo, todo o Império Romano, no norte da África e Ásia, sempre seguiu a rota dos elefantes. Privações sociais e parentais. Bem, aqui nessa privação ambiental, depois da água vem as plantas. Plantas frescas, plantas em abundância, plantas em variedade. Os elefantes se alimentam de folhas, eles pastam, portanto, eles precisam de gramíneas, eles se alimentam de frutas, frutos, raízes e tubérculos. Elefantes são herbívoros, são veganos, quase poderíamos dizer assim, porque eles não se alimentam de nada de origem animal. Temos agora as privações sociais e parentais. Agora já entramos na área da psique e da mente, né? A área propriamente do sofrimento de um elefante. Para completar o desenho da alma, que permite ao elefante engajar-se em atividades próprias do seu desenho e que o realiza plenamente em seu desígnio enquanto nascido com aquele desenho e naquele ambiente próprio dele, o animal inicia sua trajetória no meio de uma família. Não é a família de papai e mamãe, não. Esta que lhe oferece os cuidados parentais sem os quais ele não sobreviveria. Por família, no caso dos elefantes, entende-se o grupo constituído por uma matriarca, uma fêmea, bebês, crianças e adolescentes de ambos os sexos e outras elefantas adultas, jovens e adultas. É com essas pessoas da sua família, e uma família pode ter 20, 30 membros, mãe, tias, avós, primos e primas, bebês, infantes e adolescentes, que o elefante estuda o que a vida vai exigir dele quando se tornar adulto. Adulta, quando perder a matriarca, quando terá que seguir a nova matriarca ou assumir ela própria, uma das fêmeas adultas, aquela função. Os elefantes estudam seu ambiente, conhecem cada palmo de campo, savana ou floresta, cada fonte de água, quando migrar de uma área para outra, quanto precisam caminhar ao longo de um dia para alcançar água de beber, de banhar-se, de brincar coletivamente. Um elefante aprisionado por 5 décadas foi privado de todo o estudo que constitui a integralidade da formação da sua mente de elefante para poder viver a vida de um elefante. Na ausência da comunidade familiar, os elefantes têm sua área da linguagem atrofiada. Na natureza, os etólogos que vivem por 4 ou 5 décadas com os elefantes já anotaram mais de 100 gestos usados em combinação com sons para
se comunicarem e passarem avisos ou alertas, ou mesmo para expressarem as emoções de alegria e contentamento por reverem os amigos. A convivência com os membros de sua família é fonte de expansão e aprofundamento dos vínculos afetivos, sem os quais os elefantes se sentem inseguros, tristes e literalmente perdidos. Seus GPS se formam coletivamente. É na existência compartilhada com sua família que os elefantes encontram sua existência de elefante. Privações emocionais. Elefantes são seres sociais, inteligentes, observadores, minuciosos e altamente sensíveis. Quando estão pastando, banhando-se, cavando em busca de raízes de tubérculos, comendo folhas e escolhendo os brotos mais tenros, quando se deitam para o descanso, o que só podem fazer se sentirem seguros, eles estão sempre com os sensores ativados. Esses sensores estão espalhados por todo o corpo, concentrados nos olhos, nos ouvidos, no olfato e no tato. Mas os sensores mais acurados deles, denominados os corpúsculos de Pacini, estão altamente concentrados nos pés, cujas solas são desenhadas como almofadinhas que formam uma espécie de arquipélago de sensores nos dedos. Então, essa sensibilidade também está nos dedos e na tromba. Os elefantes se comunicam com seus pares vocalizando. São capazes de emitir sons altíssimos, como os nossos gritos lancinantes. Mas ouvem o que o ouvido humano não pode ouvir e sentem vibrações que os nossos sentidos tátil e auditivo não conseguem interceptar. Na natureza, cada ser vivo, das plantas aos insetos e destes às aves e aos mamíferos, emite sons audíveis para os ouvidos dos seus pares e muitas vezes para os ouvidos humanos ou de outros animais, de outras espécies. Mas a grande orquestra da vida, os humanos, nós, só podem ouvir se dispuserem de aparelhos sofisticados acoplados à parte externa de seus corpos. Os elefantes carregam esses dispositivos dentro deles. Quando se deslocam pela sola dos pés, eles sentem quais outros animais e de que espécies e qual é o tamanho deles e qual é a periculosidade deles estão andando pelo mesmo terreno. Eles ouvem os sons emitidos pelos animais das outras espécies, ainda que esses não emitam um som audível para os nossos ouvidos humanos. Mas não apenas sons de outros seres vivos na frequência audível para os humanos. Os elefantes são capazes de captar. Eles captam infrassons. Se o mar está formando um tsunami e os elefantes vivem na orla, esses ouvem o ronco silencioso, isso é um oxímoro, né, como o gelo queimante, das águas se comprimindo em recuo para longe da costa, antes que os olhos humanos possam ver a maré, o recuo da maré. Por isso, no caso de um tsunami, são os elefantes e outros animais, as serpentes e todos os que vivem entocados, formigas e mesmo os pássaros, os primeiros a correrem desesperadamente ladeira ou floresta acima para se livrar das águas. Outros animais também têm essa sensibilidade para infrassons, que são os sons abaixo de 20 Hz. Cães, hipopótamos, baleias, girafas e elefantes. Nós não temos essa audição. Nós não ouvimos sons entre 8 Hz e 20 Hz. Os elefantes se comunicam com sons de até 10.000 Hz. Em outras palavras, os elefantes e esses outros animais se comunicam por emissão e recepção das vibrações do ambiente social e natural em ondas.
As ondas infrassônicas são ondas muito mais longas do que as ondas que para o nosso ouvido já representa som, e mesmo as ultrassônicas. Então nós estamos falando de ondas infrassônicas. Por isso a comunicação entre animais que as percebem pode se dar a dezenas de quilômetros de distância, porque são ondas muito longas. Na água, essas ondas se tornam ainda mais resistentes, por isso as baleias emitem seus avisos através das águas que os levam a mais de 200 quilômetros de distância para os membros de seus respectivos clãs. Entre elefantes, a comunicação por emissões infrassônicas pode alcançar 10 quilômetros de distância. Enquanto pastam ou coletam folhas, gramíneas, frutas e tubérculos, os elefantes seguem com seus sensores ligados. Sua tromba capta vibrações que nós humanos não captamos. Nesse caso, emitidas não através da vibração do solo, as do solo são as 4 patas que recebem, ao ser pisado ou pressionado, mas através do ar, ou do objeto que eles estão tocando com a tromba. Por isso, os elefantes trocam informações sobre o estado de saúde mental e emocional dos demais membros da sua família no contato direto de suas trombas com o corpo dos outros. É como se sua tromba fosse um estetoscópio que revela ao médico o estado saudável ou perturbado da pulsação cardíaca. A tromba concentra a sensibilidade para capturar emissões externas, como se ela sozinha concentrasse o poder da percepção dos olhos, do nariz e das mãos ao mesmo tempo e de forma coordenada. A tromba pode ser compreendida como se fosse um nariz com pinças na ponta de seus dedos ou na palma de sua mão. Tudo que os elefantes tocam com a tromba, eles sentem sua textura e seu cheiro. E com isso, juntando as memórias de outras texturas e cheiros, eles formam conceitos e podem pensar com esses conceitos. Podem tomar decisões. Podem tirar conclusões de se aquilo é bom ou não, se é saudável ou não, se põe em risco ou não. Textura e cheiro trazem uma infinidade de informações do mundo exterior para o cérebro desses povos corpulentos. Os bebês elefantes são mantidos em constante transmissão do estado de seus corpos à mãe, na qual eles ficam em contato físico permanentemente. À medida em que vão crescendo, começam a se afastar para pastar, mas correm para perto de suas mães ou das adultas da família assim que sentem que algo está fora da rotina. Entre elefantes jovens e adultos, a transmissão se dá pelo toque das trombas que se entrelaçam. Nesse gesto, cada uma das pessoas faz um relatório do estado físico, mental e emocional da outra com a qual seu corpo está em contato. Ouso pensar que essa experiência de prestar atenção aos infrassons emitidos pelos órgãos internos dos corpos de cada um dos membros de sua própria família é o que garante que elefantes sejam reconhecidos como membros, aqueles dos quais se tem registro vibratório, membros da família, né? Além dos registros olfatórios e visuais, que afinal também são vibrações. Talvez por isso mesmo, os elefantes sabem quando um dos seus morreu. Pode ser que seus sensores mantenham a percepção dos corações pulsando, mesmo até a 10 quilômetros de distância, porque o nosso coração pulsando está emitindo sons infrassônicos para o nosso próprio ouvido. Nós só ouvimos o coração pulsando de outra pessoa se depusermos nossa orelha sobre o peito dela. Ou se tivermos um estetoscópio, né? Pode ser a morte, pode ser um sequestro. Os membros da família da pessoa que morre ou é sequestrada entram em pânico,
entram em luto. Se o corpo ficou na área, portanto, o outro elefante está morto, logo chegam os primeiros familiares para o velar. Primeiro, eles tentam reanimar o morto. Depois de algumas horas, entendem que nada mais pode ser feito. Ficam ali velando o morto, às vezes, por uma noite inteira, e os cientistas concluem que é para evitar que os coiotes venham devorar o cadáver. E, por fim, antes de se afastarem, cobrem o corpo do morto com folhas e gravetos. Portanto, é uma das raras espécies de animais que fazem o enterro de seus mortos. Os elefantes, declara Cynthia Moss, essa que tem 95 anos e passou 60 anos estudando eles, são capazes de detectar sons expressos por descontentamento a longas distâncias e se tornam plenamente conscientes de que seus familiares e amigos estão sendo assassinados. Palavras são usadas exclusivamente por humanos para se comunicarem, o que nos distancia uns dos outros. Não podemos tocar fisicamente os outros humanos. Temos que nos orientar pelas palavras que eles falam, ou por suas reações de distanciamento e de aproximação. No caso dos outros animais, os sistemas de comunicação formam um leque que vai do cheiro ao gesto, da postura corporal aos hormônios e feromônios, do toque ao olhar, além da vocalização. Em um zoológico, os sentidos do elefante são atrofiados, pois eles não exercem nenhuma atividade digna da existência do elefante. A par com a sensibilidade e a ciência ambiental de si e dos pares, a existência do elefante é bordada de afetos, emoções e sentimentos. A alma dos elefantes é bastante similar à alma dos humanos. Portanto, é uma alma emocional. Contentamento e repulsa são dois afetos básicos que acompanham, exatamente como ocorre a nós, humanos, as experiências de aconchego ao grupo ou de rejeição do grupo, dois modos de educar as crianças e os jovens para a convivência civilizada não violenta. Indivíduos sequestrados de seus ecossistemas e famílias naturais quando ainda bebês, escreve o Carl Safina, como são os macacos aprisionados em circos, elefantes e baleias, do mesmo modo, nunca aprendem aspectos importantes do seu modo próprio natural de se comunicar por sons, gestos, contexto, nuances, portanto, privações. Compartilhamos com os elefantes a expressão das emoções como medo e raiva, bem-estar, ansiedade, prazer e expectativa de algo prazeroso, tomada de decisões, a proteção dos bebês. Temos um sistema hormonal e nervoso com a mesma estrutura e as funções, os órgãos dos sentidos, secretamos leite para alimentar os recém-nascidos. Enfim, tanto quanto os elefantes, somos todos animais. Se a ciência é capaz de traçar uma linha divisória entre animais e plantas, essa nitidez já não é possível apontar quando se trata de distinguir humanos dos demais animais. Privações afetivas incluem ainda o afeto do cuidado, que produz o hormônio ocitocina, o hormônio do prazer de se sentir vinculado e em total segurança, o afeto da lealdade, da afeição, da filiação e da cooperação. Todos os afetos sociais são emoções das quais os elefantes em circos e zoos são privados. Elefantes alimentam os que estão feridos e não podem coletar a comida com sua tromba. Eles diminuem a marcha quando algum deles está com uma perna ou um pé machucado, e eles prestam atenção em como está a relação de outros elefantes com os demais. Por isso, eles podem intervir para restabelecer o vínculo entre duas partes que se desentenderam. Mas quando ocorre um desentendimento, uma das adultas serve de mediadora entre as duas partes desentendidas, o que confirma sua compreensão das interações alheias.
Elas compreendem não apenas suas próprias interações, mas observam as interações entre outras partes. Ela usa a tromba, a mediadora, para tocar em uma das partes brigadas e carinhosamente leva a sua tromba a tocar a outra parte ressentida, formando um fio que restabelece o vínculo afetuoso partido. Nesse papel de reconciliadora, a mediadora fica até receber, pelo toque de sua tromba, em cada uma das outras duas trombas brigadas, a emissão de que a emoção violenta já se apaziguou em ambas as partes. Elefantes são afeitos aos amigos e os escolhem dependendo da atividade que querem realizar. Aproximam-se mais de um com quem gostam de pastar, mais de outro com quem gostam de caminhar, ou com quem gostam de brincar nas fontes de água, o que evidencia o respeito pelo prazer do outro, o prazer de estar à vontade com os melhores amigos. As crianças e adolescentes criam jogos de disputa física, jogos de encenação de perseguição a predadores e jogos de fuga dos predadores. São como ensaios pedagógicos que eles inventam para treinarem o seu corpo. Laços afetivos e sociais são gatilhos do hormônio ocitocina. O prazer buscado tanto nas interações sociais com pessoas que inspiram entrega e confiança, quanto nas interações sexuais. Dado que a família conhece mais de 100 gestos ou padrões de comunicação que todos os membros dominam, tanto para emitir quanto para receber, os avisos de predadores rondando o grupo são dados de modo bem preciso. Há uma emissão para avisar qual tipo de predador ronda, de qual direção ele vem e a que distância se encontra. Essa emissão é dada prioritariamente pela matriarca, que é a que acumula 60 anos de aprendizado, e por isso ela é a que inspira confiança em todos os membros da família. Essas frases, essas mais de 100 gestos e sons emitidos, que já foram traduzidos pelos estudiosos de elefantes, estão ainda sendo estudadas nos parques nacionais de Amboseli e Serengeti, no Quênia e na Tanzânia. Era isso para a questão do que o animal é privado quando ele é sequestrado e encarcerado em um circo ou em um zoológico. De tudo isso que acabamos de relatar. Nossa, Sônia... Assim, meu coração tá palpitando. Muito lindo, né? A vida de um elefante, e muito triste isso que a gente está fazendo com os animais. Exatamente. Os elefantes do mundo inteiro. Imagina a quantidade de elefante que sofreu essa privação violenta em circos, em zoológicos, pelo mundo afora. E depois se entramos na questão dos campos mórficos, que é questão para outra palestra, né? Vamos fazer. Podemos concluir que os elefantes em sofrimento absoluto estão transmitindo para os elefantes em outro continente as informações do que está ocorrendo com eles. É de chorar mesmo, nossa. Isso aqui é um contra-espelho, né? Não espelha o que Sandro está passando. Uhum. Mas é um espelho que nos permite ver do que nós privamos o Sandro. Exatamente. E mostra que eles são seres muito mais evoluídos que os seres humanos. As capacidades que eles têm, pelo menos na minha percepção, né, são como as baleias. Eu sou apaixonada por baleias e elefantes, hoje eu tive essa informação nova, né, de que eles conseguem ouvir sons extremamente que a gente não consegue. E as baleias conseguem, os elefantes também. Isso. Eles têm um sistema muito evoluído, né? Muito lindo. Neste livro do Além das Palavras, do Safina, tem uma cena em que ele está à beira do mar, e aí chega
uma elefante que é a última sobrevivente de uma família. Todos, ela perdeu todos, ela é a matriarca e perdeu um por um. Os bisnetos, os netos, as filhas, todos. E ela ficou sozinha. Então, ela costuma ir até a beira do precipício do mar. Ali ela para e, de repente, vem uma baleia até a beira da orla. Tanto quanto ela pode se manter na água, ela vem. E as duas matriarcas ficam por minutos e minutos e minutos trocando ideias. Então, a matriarca baleia em comunicação com a matriarca elefante. Que lindo. Poxa, Sônia, muito obrigada. Nossa, você está trazendo uma riqueza assim, para todos nós, sabe? Acho que esse caso do Sandro está ensinando muita coisa para a gente. E a gente tem muito que evoluir, né? Porque o nosso estrago, tudo isso que a gente está fazendo por ele, não somos bonzinhos. Nós também fizemos parte do mesmo grupo, do mesmo... Tipo, quantos de nós já fomos em zoológico quando éramos criança, né? Então, tipo, despertamos, mas precisamos continuar estudando, entendendo e descobrindo como... tudo que a gente fez, assim, como a gente impactou negativamente os animais, né, ao nosso redor. Sim, todos os meus estudos, né, quando eu não estou escrevendo em ética e política animalista, eu estou estudando os livros dos etólogos, né? Então, estou sempre estudando sobre tartarugas, bicho preguiça, elefante... Todos os animais que eu posso, eu compro os livros dos cientistas que estudam eles, chimpanzés, bonobos, né, cavalos, vacas, galinhas, perus, né? Então é um estudo contínuo de quem são esses animais, porque senão como é que nós podemos defender um animal? Se nós dizemos que estamos defendendo ele, mas estamos defendendo o quê para eles? Se nós nem sabemos quem eles são. Então é preciso a gente ter noção de qual é a natureza, qual é a personalidade, qual é o modo de viver, a existência daquele animal que tem aquele desenho, porque cada desenho do corpo externamente tem um desígnio da alma, que é a mente desse animal, é que vai fazê-lo se mover naquele ambiente. E se a gente não sabe nada disso, a gente pode achar que está defendendo o animal e fazendo coisas erradas, que vão replicar erros, né? Então, eu tenho muita preocupação em não errar duas vezes, por isso faço tantos estudos. Esse livro aqui de Safina eu tinha lido em 2023, até já não lembrava assim de muitos detalhes, né? Obrigada por me cutucarem para a gente vir fazer essa fala, porque aí me levou a ler tudo, passei uma semana relendo, anotando tudo de novo, que eu nunca havia escrito, né, sobre elefantes. Eu tinha as anotações gravadas no livro, marcadas, mas não tinha elaborado um texto sobre eles. Então, esse é meu primeiro texto sobre os elefantes e não está completo, né? Tem muito mais coisa. Sim, mas mesmo você não escrevendo um texto sobre os elefantes, teve uma passagem no Acertos Abolicionistas que me marcou, assim, eu li e eu gravei, tanto que fiquei procurando essa passagem que eu queria postar, mas falava sobre as presas, né? De quando os caçadores matam uma mãe elefante para roubar suas presas, que o bebê ele fica completamente louco, ele fica sim, os bebês elefantes eles têm uma infância muito longa e eles precisam muito da mãe e dos cuidados. Então, assim, achei tão lindo aquilo, sabe? Porque a gente não tem essa consciência, né? E mesmo com uma passagem breve, assim, você já me chamou a atenção, porque é um animal que eu sempre tive eu acho que eles têm uma pureza, sabe? Um olhar, assim, tipo, que transcende. Muito lindo. A dependência do bebê elefante assemelha-se à dependência do bebê humano. Então, o bebê elefante, ele é amamentado de 2 até 2 ou até 5 anos. Nesse período, a fêmea não entra em nova ovulação.
Então, a ovulação nas fêmeas é de 4 em 4 anos, assim, uma média, né? E, e ela só fica fértil por 4 dias. Então, por isso as elefantes têm tão poucos bebês e separados um do outro, numa gradação bem de 4 a 4 anos. Não tem, então, os irmãos de um elefante sempre são 4 anos ou 8 anos, por aí, ou 10 anos mais moço, mais velhos que ele, né? A outra coisa interessante é que as idosas continuam ovulando, engravidando e amamentando. Então, se tem o caso de uma idosa de 60 anos que pariu um bebê aos 60 anos, né? E ela morreu daí quando esse bebê tinha 3 a 4 anos. Então, ele já estava desmamado. Aí, a filha mais velha dela adotou esse bebê. Então, todos os cuidados, aquele negócio de andar coladinho, tá sempre tocando com a tromba no pequenininho, ou o pequenininho andando ali do ladinho da perna, ou debaixo da barriga, ou se protegendo do sol na hora que vai descansar. As adultas ficam todas em pé em volta dos bebês e fazem um berçário. Aí eles deitam ali e o sol, eles ficam protegidos do sol pela sombra dos corpanzis em volta deles. Então, no verão, quando está muito calor, eles têm durante o dia 1 minuto de sossego, né? Agora é importante o bebê ter a mãe. Veja que a elefante, ela secreta 20 litros de leite por dia para poder nutrir o seu bebê, né? O que representa para ela um esforço gigantesco, porque ela tem que comer para conseguir ter calorias que se transformam em gordura, que são reprocessadas em leite. Então ela tem que comer muito mais. Então ela vive essa aflição por 2 a 5 anos, né? De ter que comer mais. E aí, se ela engravida na sequência, ela segue tendo que comer mais para poder gestar por 2 anos. A gestação de um elefante leva 2 anos, são 2 anos de gravidez, né? Então, são coisas muito importantes de a gente saber, né? Sim, muito importante. Sônia, as pessoas, elas vão para o zoológico, elas olham, que nós tivemos agora, fizemos um protesto há uma semana atrás, e as pessoas, elas olham para os animais, no caso do Sandro, elas não conseguem enxergar nada disso, né? Do que ele está passando, né? Não conseguem ver absolutamente nada. Acho que ele está bem, acho que ele está... É aquilo, né? Ver ele como entretenimento, né? E não consegue sentir, não consegue... Pelo também a falta do conhecimento, isso, né? Pela falta do conhecimento de tudo que você disse, do comportamento, né? Do animal, da sua natureza, do seu ethos, né? Natural. E vem também a questão, né? Da estrutura especista, estamos formatados, que as pessoas não conseguem realmente ver o outro como um ser, né, que está lá aprisionado, na condição dele de um ser aprisionado. E aí, dito isso, como é que você vê o santo privado de todas essas privações que você colocou? Então, qual é o dano que ele está sofrendo? Então, veja, Sandro não teve a experiência maternal dos cuidados que todo bebê elefante precisa para começar feliz a sua vida de elefante. Sandro foi mental e cognitivamente atrofiado por não poder estudar por 20 anos na escola, que é a sua comunidade, daquele povo que sabia como viver no ecossistema natural no qual Sandro nasceu. Sandro não pôde sentir o prazer de estar aconchegado física, emocional e ambientalmente ao grupo dos pequenos, jovens e das adultas que constituíam sua família. Sandro não teve o prazer de experimentar, nos meses de grande compulsão sexual, quando adulto, já adulto, né?
a companhia de famílias constituídas das crianças que ele deveria ter tido quando criança, dos jovens, dos adolescentes e das primas e tias, outras fêmeas adultas, até que uma destas adultas entrasse no estro por 4 dias apenas, de 4 em 4 anos, 4 dias de estro. O que ocorre, né? Então, com essa raridade, para que ele pudesse ser recebido por essa fêmea em estro, pudesse copular e garantir a continuidade daquela família. Sandro não teve a experiência de sentir as vibrações emitidas pelos demais seres vivos dessas florestas e parques nos quais sua família viveu. Sandro não teve a experiência de sentir as vibrações emitidas por outros seres vivos, diversificados, incluindo as árvores, as águas, o solo, as intempéries, para aprender o que constituía sua garantia de bem viver e distinguir o que poderia ser uma ameaça. Sandro jamais pôde aprender os sinais sonoros e corporais que poderiam ser utilizados para ele se comunicar com a sua família. Sandro sofreu apenas cativeiro e privações. E essas o atrofiaram profundamente. A última coisa que se deve fazer a um animal, aliás, nem se deve fazer nem em último lugar, né? É só uma força de expressão, é levá-lo para longe dos seus pares. Se ele precisa se afastar, ele se afasta. Vou só concluir aqui uma frase e já vou explicar isso. A prisão e a solidão são 2 formas de torturar e de eliminar a alma de qualquer animal. Então, quando eu digo o animal que está só, ele se afasta porque ele tem propósitos que ele só pode atender se ele estiver só. No caso dos elefantes, eles permanecem com suas famílias, que são matriarcais, são femininas, vamos dizer assim, até eles se tornarem jovens adultos. Isso é por volta de 20, 25 anos. Então, eles permanecem 2 décadas no grupo familiar. Com essa idade, como o corpo deles vai chegar a 6 toneladas, eles precisam comer o dobro do que as adultas, as mulheres adultas da sua família precisam comer. E eles, para obter essa quantidade em dobro, eles precisam avançar pela floresta com mais rapidez. Então, nesse momento, há uma separação. Os machos se afastam e meio que formam pequenos grupos de machos que vão por ali andando para cima e para baixo também, a cata de comida, de água e de fêmeas para copularem. Então, nesse momento, há um afastamento para que o propósito dele, como Sandro, pudesse se realizar. Ele foi privado disso, né? Então, esses pequenos grupos de machos que não formam um grupo tão grande quanto formam as famílias matriarcais, eles andam entre grupos diferentes de famílias matriarcadas, porque eles andam em busca de uma fêmea que exale o feromônio e que possa levá-los à excitação. Eles podem ficar nesse estado de excitação por meses, diferente das fêmeas, porque como é muito difícil um macho obter uma fêmea, então digamos, a fisiologia sexual dele é bem diferente da fisiologia sexual da fêmea. Aí eles sentem pelo ar, né, pela tromba, eles botam a tromba para cima e ficam cheirando o ar, buscando de onde é que está vindo o cheiro que indica que tem uma fêmea em estro, fértil, que vai ser receptiva à entrada dele, né? Então eles procuram e vão naquela direção. Aí, um macho realiza o seu intento, geralmente é o maior, é o mais forte, e os outros não brigam com ele. Só há briga entre 2 machos por uma fêmea se os 2 tiverem o mesmo tamanho de corpo. Senão, os machos mais jovens, os que têm 26, 27, 28 anos, eles respeitam esse que está com 40, 45, 38. Então, a prioridade é para o macho mais velho.
E os jovens sabem que um dia vai chegar o dia deles, né? Um dia eles vão conseguir andar com maior rapidez e chegar primeiro na fêmea. E quando os mais idosos, mais pesados chegarem, eles já realizaram o propósito deles. Então, eles serão os novos progenitores, né? Então, impedir que eles se comportem de uma forma que é natural a eles é mais uma violência e uma atrofia que causamos, no caso, ao Sandro, que nunca teve a chance de poder ser o macho que ele nasceu para ser. Nunca experimentou nenhuma dessas aventuras, nenhum desses prazeres, nenhum desses contentamentos, né? É como se houvessem castrado ele psiquicamente, né? Emocionalmente, mentalmente, é um ser castrado. Ele pode ter o órgão, né, anatomicamente falando, mas tudo mais foi castrado. Ele foi impedido de atender ao propósito de sua natureza masculina, né, de elefante. Obrigada, Sônia. Muito esclarecedor. Então, depois de toda essa explicação, gostaria que você nos explicasse qual o maior benefício do Sandro ser transferido para o santuário. Eu listei aqui alguns, né, para não perder de vista. Uhum. Então, podem ser listados tendo como contra-referência as privações que ele sofreu, ambientais, sociais e emocionais. A área ocupada pelo Santuário Elefantes do Brasil é muito maior do que a quadra seca, estéril e batida, o piso do zoo no qual ele está confinado. Aquele pátio seco, sem uma árvore, sem nada. Então, o santuário é uma floresta com água também perpassando, né? Rios, cachoeiras, riachos, lagoas. Então, por exemplo, só isso aí já vai dar para ele alegria, muita alegria, porque ele precisa da água, ele precisa do contato com a água, né? No santuário, pela primeira vez em mais de meio século de vida, ele poderá se deslocar, sentir a vibração e o cheiro das gramíneas, escolher quais comerá, experimentar as folhas das árvores, as frutas silvestres, visitar as águas correntes, as piscinas, deixar-se lavar pela água torrencial da chuva, que é uma coisa... Quer ver um elefante feliz? É cair uma tromba d'água. Ele fica lá paradão e a água vai limpando como se fosse um chuveiro gigantesco com uma potência gigantesca. Mergulhar, borrifar e servir-se de tanta água quanto lhe for conveniente. Coisa que ali naquela masmorra, como a Ju bem define, ele não tem oportunidade. No santuário, ele terá companhia, ainda que não o contato físico direto e imediato, com outros 6 elefantes. Então, ele vai poder, ainda que a mente dele esteja atrofiada, mas ele vai poder alfabetizar-se na comunicação com outros animais da espécie dele. Mesmo que alguns desses animais sejam africanos, de orelhas grandes, né? E ele seja asiático. Isso aí não vai ter tanta implicação. O fato de ele ver um outro elefante, dele poder ouvir os sons, infrassons da presença corpórea, porque os corpos emitem esses infrassons, como eu falei no caso que nós só conseguimos ouvir os infrassons do interior do nosso corpo com o estetoscópio ou do corpo de outra pessoa, né? Então ele vai poder iniciar-se nessa comunicação com seres da sua espécie que têm uma mente semelhante à dele. Ele sentirá a vibração de todos os ventos, da chuva caindo, das águas escorrendo, dos passos dos outros animais que também se guardam no santuário, quando esses animais estão distantes dele, quando estão se aproximando, aí depois chegam perto, ele consegue ver, sentir o cheiro desse animal e ele vai reconhecer a capivara, e sei eu, as aves, né? Ele sentirá a vibração
desculpa, já li. Ele poderá pastar, ainda que seus dentes, agora idosos, só lhe permitam comer as lâminas mais frescas e tenras de grama. Mas ele vai poder escolher. Ele vai sentir o que é duro demais de mastigar, né? E se for possível, ele poderá se comunicar com os outros elefantes que lá estão. Mas isso aí tem que ver no médio e longo prazo, nos próximos anos. Quanto ele pode evoluir no contato, na comunicação com esses outros. Cada um poderá contar sua história para ele, e ele a dele para os outros. Na limitação das emissões que ele puder fazer, os outros vão sentir que ele chegou meio que analfabeto, não está alfabetizado na comunicação, mas eles são muito inteligentes e é possível que em poucos meses ele possa se alfabetizar na linguagem dos outros. Se ele puder ter contato visual, porque o auditivo ele vai ter até 10 quilômetros de distância, e contato olfativo, porque aí com a tromba ele vai conseguir reconhecer qual dos 6 elefantes está mais próximo dele. Ele vai conseguir ouvir, né, tatilmente, ele vai conseguir receber a vibração do corpo de cada um dos outros 6. E ele vai poder reconhecer a presença de cada um desses outros. E provavelmente ele vai se afeiçoar e ter mais prazer quando um deles, ou 2, ou 3 se aproxima. Não necessariamente terá o mesmo prazer com a aproximação dos 6. Não é? Assim como nós também não temos o mesmo prazer na convivência mais direta, mais próxima com todas as pessoas. Não tem diferença para eles. Ele terá 6 corações de elefante pulsando em seu campo, além do dele. Só isso, com a capacidade ultrassônica, de audição ultrassônica que ele tem, só isso já vai dar para ele conforto, porque a memória do coração da mãe dele, quando ele estava no útero, e a memória do coração da mãe dele, quando ele encostava a tromba, e a memória da pulsação do interior do corpo quando ele mamava, e todo o tempo quando ele andava encostadinho nela, essa memória, se ele tinha 2 anos, essa memória está lá. Então, ouvir o coração de outro elefante pulsando pode ser uma experiência de renascimento da mente dele, né? Pode ser. Não posso dizer que isso acontecerá, mas pelo tanto que eu li sobre os campos mórficos e todo esse mundo de sons e de vibrações que ocorrem no contato ou na presença de um ser com outro, ou mesmo de um objeto, né? Pode ser, e tenho quase certeza, quase aposto, que isso acontecerá. E essa pulsação que ela é capaz de receber poderá dar a ele um tiquinho do contentamento que ele nunca pôde ter nos últimos 53 anos, por ter sido sequestrado quando ainda era bebê e atirado num caixote de circo para ser treinado. Mesmo que ele tenha convivido com a Raíssa por alguns anos, ele não pôde conviver por 20 anos com uma família, com muitas Raíssas de todas as idades à volta dele. Porque essa convivência, essa presença física teria dado ao Sandro a percepção e a consciência de um campo muito mais amplo do que o corpo dele, um campo no qual vibravam 20 corações, 15 corações, 14 corações, e que ele podia ouvir e sentir essa vibração, e onde ele se sentiria protegido. Então, penso que essa experiência de proteção ele pode ter no santuário e jamais poderá ter na masmorra, onde ele está enterrado vivo, né? Isso foram o que foi me lembrando, né? E outras experiências que só quem estiver lá no santuário pode nos contar depois, né? Como o Sandro se expressou, com contentamento, jogando a tromba para cima, que eles adoram fazer, abanando as orelhas, se atirando na água, nadando, borrifando. Todas essas são experiências que só quem estiver lá no santuário pode filmar e
passar para nós termos um pouquinho de alegria junto com ele, né? Por termos ajudado ele a ter essas alegrias. Nossa, muito lindo isso dos Ele, corações, né, Sônia? Acho isso muito, uma coisa muito profunda, né? E eu acredito muito que ele vai para o santuário, eu acredito muito que ele vai conseguir aprender a ser um elefante, né? Porque ele, na vida ele não teve essa oportunidade. Ele foi roubado um bebezinho, né? E teve uma vida de horror, de muito sofrimento, muita privação, muita solidão. É devastador pensar nisso, A minha sabe? esperança é que ele andando sobre gramados, né, ervas rasteiras, solos às vezes mais úmidos, que ele recupere a saúde das patas. Recuperando a saúde das patas, ele vai recuperar uma parte do seu sistema mental, psíquico, que está atrofiada, né? E essa sensibilidade da sola dos pés está detonada porque ele não pode caminhar esses 20 ou 30, 40, 50 quilômetros em um dia. E os elefantes são seres caminhantes, não são seres estáticos. Então, quando o elefante fica parado, se ele tem 3.000 quilogramas, pensa bem, é quase 1 tonelada por pé, estático, né? Então, se ele está andando, enquanto ele põe um pé para frente, os outros pés estão sustentando ele. Mas depois alivia o peso das toneladas à medida que ele vai se movendo no ambiente. Então não fica 3 toneladas estáticas pressionando a sola, a pele e as ilhotas, né, contra o solo. As ilhotas, os sensores dele, vamos dizer assim. Não gosto muito da palavra porque é muito mecânico, né? Muita engenharia mecânica. Mas, na verdade, são sensores orgânicos. Esses sensores estão esmagados quando ele está estático. Então, ele deveria ter a liberdade de poder caminhar, procurar uma parte onde a grama está mais fofinha, entrar na água para refrescar essa pele, os seus sensores, para limpar os sensores. Nada disso ele pode fazer ali. Então, pensar que ele fica 14 horas preso dentro daquele calabouço. Sim, naquele calabouço ele mal consegue ficar em pé. De tão baixo que é o teto. Nossa. E aí imagina, a tromba dele é um grande radar. Então, para o animal se sentir seguro, não se sentir infeliz e ameaçado em depressão crônica, ele precisa ter um espaço para mover a tromba para frente, para cima, para um lado, para o outro. Se ele mover a tromba naquele teto ali, ele esfola a tromba. Então, o que ele fez? Ele parou, provavelmente parou de tentar. Então, vê, se ele parou de tentar usar o seu sensor, mais uma atrofia lá no cérebro dele, né? Então, tudo isso, a minha esperança é que ele saindo dali, ele não pode ganhar de volta os 53 anos, mas ele pode ganhar agora, de volta, aquilo que ainda é possível ele redesenhar nos próximos 10 ou 15 anos de vida que ele tiver, se é que ele ainda pode viver tanto. E ter um pouco de alegria, né? E prazer na vida. Sônia, estivemos lá nesse protesto, nós ficamos da 1 até quase 5 horas na frente do recinto do Sandro. Ele dá mais ou menos uns 10, 15 passos, já acabou o espaço. É o espaço que ele tem. E grande parte do tempo, ele volta a entrar naquele recinto, que é uma casa de concreto construída dentro do espaço onde ele está, para fugir do sol e para fugir da gritaria dos visitantes, né, que incomoda. Então ele passa não só 14 horas confinado, quando fecha o zoológico, naquela casa de concreto, mas durante o dia ele se volta para dentro dessa casa. Então a vida que ele está passando no zoológico é o tempo todo confinado naquele concreto, né, onde ele não pode, quase bate a cabeça. Então, atrofia, né, da alma, atrofia do físico, atrofia
de todas as formas. E aí, é o seguinte, tem uma pergunta aqui, que veio da Solange, que ela diz, se com o passar do tempo, ele sendo macho, poderá interagir com as fêmeas, porque todas lá no Santuário Elefantes Brasil são fêmeas. Então, essa pergunta, a questão que eu estou trazendo, que ela trouxe aqui para você. Se as fêmeas são saudáveis e ainda ovulam, ele vai sentir. O que ele não teve foi uma experiência de copular. Acho que não teve. Eu não sei se com Raíssa ele pôde realizar esse desejo, né? Essa necessidade, até fisiológica. Isso aí teria que ver. Se as fêmeas estão ainda ovulando e se ele tiver saudável, o que não sabemos, porque se o último exame de sangue nele foi feito em 2013, são 12 anos sem fazer um hemograma nesse animal. Então não sabe se ele está com anemia, se ele não sabe nada, né? Então ele pode, se ele está saudável, ele entraria em, não vamos chamar de cio, porque o cio é usado para as fêmeas, mas ele entraria naquilo que em inglês é o must, né? Com TH no final. Must igual a must, né? De ter que, ser obrigado a, ser compulsivamente levado a fazer, né? Então é o must, que é, na verdade, um período que ele pode ficar meses nesse estado, que é quando ele tem as ereções. Então, o que vai indicar se ele ainda está apto para uma cópula são as ereções. Segunda coisa... Mas acredito que lá no santuário, né? No santuário eles não procriam. Ah, não deixam procriar, né? Não tem sim, não. Porque então, é mais um ser confinamento, né? Apesar do santuário ter todo um espaço maior, né? Ele está na natureza, mas não deixa de ser um confinamento, né? Vai ser mais uma restrição, né? É uma restrição. Das outras que ele já teve, né? Vai ser uma restrição. Se as fêmeas entram em estro, que chama, né, o ciclo da ovulação, que libera aqueles feromônios, aqueles cheiros todos, eles também liberam. O Safina fala que o cheiro do elefante, quando está no must, é o cheiro de patchouli, né? E a cientista Maasai, né, nativa do Quênia, que estuda eles também há 2 décadas, aquela que conhece um por um, mais de 900 elefantes, e toda a biografia de cada um deles, é ela quem domina tudo. Aí ela falou o cheiro de uma flor ou de uma fruta, que aí eu não sei o que é, porque está em inglês, eu também não procurei. Mas aí quando o Safina falou para mim, esse odor é de patchouli, né? Então é um cheiro muito agradável que eles também exalam quando estão em must, né? Quando estão com ereção, vamos ser claros aqui, né? E aí eles estão aptos a subirem. A outra coisa é se ele consegue, né, subir na fêmea. Se for uma fêmea grande e ele tiver com artrose, pode ser que ele não consiga se sustentar nas 2 patas traseiras, né? E aí ele não vai conseguir copular, né? Mas, além disso, ele poderia ter, né, no santuário não tem a procriação, mas da relação da vivência, né, de poder estar convivendo com outros elefantes, mesmo mas sendo fêmeas. O que essa seja a razão pela qual ele não vai ser colocado junto com as fêmeas. Então é como mostrar o sorvete e tirar da boca da criança. Eu temo que seja essa. Eu não sabia que os outros 6 que estão lá são todas fêmeas. Mas elas têm um tempo do cio, né? O cio delas é quantas vezes ao ano? 4 dias. Quando elas tiveram bebês, elas levam 2 a 4 anos amamentando. Então, depois que elas param de amamentar, geralmente elas descansam. Por isso que vai dar um ciclo de nova ovulação a cada 4 anos. Mas essa é a média, uma ovulação de 4 dias apenas, e aí já acaba a possibilidade de reprodução
a cada 4 anos. Então, o ciclo delas é bem esparçado, né? Aí também não sei a idade delas, né? Tem esse relato dessa fêmea que pariu aos 60 anos, então elas vão bem longe na reprodução, na maternidade, elas não têm a restrição que nós mulheres temos, né? De que por volta dos 50 anos podemos viver até 90, mas por volta dos 50 já encerramos a possibilidade de reprodução. As elefantas não encerram, elas morrem podendo engravidar mesmo com 63 anos, elas continuam ovulando. É que, claro, se ovulou aos 60, aos 64, ela ovularia de novo, digamos, 65, não é uma coisa assim marcada no relógio. E é claro que entre 60 e 65, os riscos de ela sofrer a morte são cada vez maiores, né? Riscos mais frequentes, né? De ameaça à vida. Isso, como eu disse, isso tudo só se pode saber com ele lá, né? Mas, de qualquer forma, o fato de ele estar lá, de estar em convivência com elas, né, com outros seres da sua espécie, isso já, com certeza, vai fazer muito bem a ele, né? Sim. Agora, eu espero que mesmo ele não podendo subir nas fêmeas, caso elas entrem em estro, que eles possam se tocar. Porque esse toque da tromba é aquele, vamos falar assim, a gente vai no aparelho e o aparelho faz um ultrassom do corpo da gente inteiro, né? Aí o resultado aparece lá como é que está lá por dentro, se tem coisa errada, se não tem. A tromba é como um receptador dos infrassons do corpo de cada uma das outras 6. Por isso, se ele puder ter contato, ele vai identificar não apenas o cheiro de cada uma delas, vai identificar a textura, vai identificar o som, a frequência cardíaca, e tudo isso que nós não ouvimos, ele vai formar o mapa de quem está com ele ali. Mas se eles não puderem se tocar, de novo, tudo isso está bem proibido, né? Então, pelo menos espaços, cercas em que eles pudessem entrar em contato físico, mesmo através de buracos, espaços pelos quais os corpos inteiros não possam passar para o outro lado, mas eles possam fazer esses exames recíprocos, né, de constituição de uma família num quadro trágico, né, bastante trágico. Pelo que a gente sabe, lá no elefante, no Santuário dos Elefantes Brasileiros, são especializados, né, em elefantes, então com certeza eles sabem muito bem lidar com essa situação, né, de proporcionar... Nada como ter experiência. De proporcionar um bem próprio ali, um bem-estar para cada um deles, e saber lidar com essa questão. É importante ele estar lá, é importante ele sair desse inferno, desse campo de tortura, de zoo, e ser transferido. É o que nós esperamos, nós estamos aguardando aí a justiça, vamos ver como é que vai ser aí as próximas semanas, e que essa transferência realmente seja feita. Sônia, dito isso, você quer fazer mais uma questão? Aqui é a última questão, Julie? Sim. Eu recebi aqui um aviso de que tinha só mais 5 minutos. Eu tenho então 4 minutos, e daí o sistema acho que vai desligar. Eu não sei como desprogramar isso. Eu que abri a live e não recebi nada, mas tudo bem. Mas está aqui, só para vocês não estranharem, se de repente ficar tudo, a minha tela apagar, tá? Tá, olha só, eu tive que tirar o fone, porque eu botei meu celular para carregar aqui, que senão a live ia cair. Então, a minha voz talvez esteja meio baixa, tá? Não, está boa. Mas eu queria fazer uma última pergunta, Sônia, para a gente finalizar. Qual o dever que nós humanos temos em relação ao Sandro? Eu acho que o grande dever é parar de uma vez por todas de atrofiar a mente do Sandro. Parar de impedi-lo de sentir contentamento, parar de se atravessar no propósito de sua existência, que era a de ter vivido a vida de um elefante para a qual ele nasceu.
parar de se sentir seu dono, de manejar tudo, de o deixar sem cuidados médicos apropriados. Não podemos devolver a ele o que lhe foi roubado por 53 anos, mas podemos não prosseguir na pilhagem de sua existência. E se podemos, então está posto o dever moral de fazer. Era isso. Muito obrigada, Sônia. Nossa, muito lindo. Só tenho a agradecer e com muita confiança que a gente vai conseguir essa libertação. Até que um dia todos sejam livres, né? Obrigada, Ju. Obrigada, Cris. Eu não sei se o sistema vai agora apagar tudo. Quero agradecer a oportunidade, a provocação e principalmente a oportunidade de expor, né, que no Brasil ninguém fala dos elefantes, se é natural, nós não temos elefantes no Brasil. Já é um erro esses animais estarem aqui, né? Mas, enfim, eles estão aqui e compete a nós fazer alguma coisa por eles, né? Alguma coisa benéfica. Desculpa, Sônia, eu só quero lembrar rapidinho. Quem não assinou a petição, por favor, na ONG Vedas, lá no link, né, da bio, tem lá o link da petição, vai lá e assina para que o Sandro seja transferido rapidamente para o santuário, porque ele já ganhou esse direito na justiça e a gente tem que fazer valer. Obrigada. E sigamos aí na luta, né? Na luta animalista, abolicionista, e sempre agradecemos, Sônia, por todo esse aprendizado, né, dessa orientação para o entendimento abolicionista animalista, para essa luta, né, para essa quebra da abolição da estrutura, do especismo dentro de nós e fora de nós. Gratidão sempre. E gratidão a cada um que está aqui presente. E quero agradecer a vocês duas o trabalho preliminar que fizemos, né, antes dessa apresentação, os debates que tivemos, a organização da temática, do roteiro, das questões para eu poder organizar o material. Então, nós fizemos aqui um trabalho de equipe a 3 e tomara que tudo isso contribua para levar o Sandro embora de onde ele está para o santuário. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Namastê. Gratidão.